Certa vez, um escritor bastante famoso, conhecido, seu nome é C.S. Lewis, ele disse que era mais fácil falar sobre perdão do que exercitar, colocar em prática o perdão. Quanto maior é a ofensa em que nós somos ofendidos ou que ofendemos a outra pessoa, quanto maior é o dano, maior também é a dificuldade de se perdoar. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma atitude, é uma decisão, é uma escolha que devemos fazer. Eu escolho perdoar o meu irmão. Eu escolho perdoar aquele que me ofendeu. O perdão, ele é maior que o ódio. O perdão, ele cura, ele restaura, ele nos traz paz quando nós cedemos o perdão. Do contrário, também é verdadeiro, quando nós retemos o perdão, ficamos com o coração endurecido e dizemos, eu não quero perdoar você, eu não vou lhe perdoar. Isso só vai fazer mal a quem não perdoa, a quem retém este perdão, porque fica guardado a mágoa. O perdão, ele é uma faxina em nossa mente, é uma limpeza para a nossa alma. O perdão, ele vai romper barreiras, ele vai destruir muralhas. O perdão é o elo do relacionamento que foi rompido. É notório, e vocês já sabem, de qual mandamento mútuo nós vamos falar esta noite. Perdoai uns aos outros. O texto para nossa reflexão se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. E a palavra de Deus vai nos dizer, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de terno afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Ó Pai Celestial, queremos rogar a Tua graça esta noite para compreendermos e aplicarmos a Tua santa palavra à nossa vida. Que possamos, Senhor, assim como o Senhor nos instrui e assim como o Senhor nos perdoou, também perdoar uns aos outros. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de prosseguir com o nosso estudo nesta noite, eu gostaria de lhe convidar, você que está aqui presente conosco, você que está nos assistindo, gostaria de convidar você a fazer uma autoanálise, fazer um exame, uma reflexão em tua vida. Pare um pouco e analise se você tem alguma coisa pendente em sua vida no tocante a este mandamento. Se você precisa perdoar alguém. Se você precisa perdoar alguém em sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, entre os seus amigos. Alguém lá no passado que te fez algum mal, causou algum dano a você, mas que você precisa perdoar. Ou até mesmo algum irmão em Cristo dentro da sua igreja. Pense. Encontrou? Você encontrou alguém que você precisa perdoar? Alguém que até hoje você tem guardado rancor e raiva, ressentimentos?
O meu conselho para você esta noite, e o mandamento que a palavra de Deus nos instrui e nos ensina, perdoe a esta pessoa. Talvez você possa estar se perguntando, por que, pastor, eu devo perdoar esta pessoa? Afinal, ele me fez ou ela me fez tanto mal, me causou tanto dano, me trouxe tanta tristeza. Eu quero voltar ao texto que foi lido, e ele vai nos responder a esta pergunta. O primeiro motivo pelo qual nós devemos perdoar, você deve perdoar. E agora também eu me dirijo a pessoas crentes em Cristo Jesus. É que você é uma nova criatura. Veja comigo, ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Se somos uma nova criatura, devemos estar vestidos e revestidos como tal. Devemos viver como tal, santos e amados, cheios de afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Nós, crentes em Cristo Jesus, que fomos revestidos da nova natureza, temos uma nova vida. Temos um novo caráter, temos um novo coração, nós somos uma nova criatura. Por isso devemos obedecer aquilo que nos é instruído. Devemos perdoar uns aos outros. Se você me disser assim, eu não perdoo, pastor, eu não quero perdoar e eu não vou perdoar, você está me dando um forte indício, uma prova talvez incontestável, que você não nasceu de novo. Que não experimentou o perdão de Cristo. O perdão que apagou todos os teus pecados. Que levou para longe de ti todos os teus pecados, que jogou para trás do Senhor todos os teus pecados, o perdão que apagou tudo. E se você não é uma nova criatura em Cristo, então eu compreendo a sua disposição em dizer, eu não perdoo. O segundo motivo que o texto nos apresenta, pelo qual você e eu devemos perdoar. E mais uma vez quero falar a você que é crente, é que você já foi demasiadamente perdoado. Olha para a multidão dos teus pecados e vê como você já foi perdoado. Assim, diz o texto, assim como o Senhor nos perdoou, ou vos perdoou, assim também perdoai-vos. Olha que a palavra de Deus, ela coloca a régua, a métrica que nós devemos seguir. É o perdão com que fomos perdoados por Cristo, que também devemos perdoar uns aos outros. Qual é o tamanho da tua ofensa ao Senhor Jesus Cristo? Qual é o tamanho do perdão que você recebeu de Deus? Quantos pecados Deus já te perdoou? Qual é a extensão do perdão de Deus em tua vida? Qual é a abrangência deste perdão em sua vida? Será que Deus ele tem guardado algum tipo de ressentimento pelos teus pecados? Pelas tuas ofensas que você fez ao santo Deus?
Será que ele tem se ressentido com você? Será que depois de te conceder o perdão, Deus tem guardado alguma ressalva para contigo? Será que ele tem imposto alguma restrição? Será que Deus coloca alguma condição para conceder a você o perdão? Quando você chega arrependido diante de Deus, em oração, Deus tem colocado restrições ou condições para te perdoar? Será que você tem a consciência de tudo isso? Será que realmente você conhece a dimensão do perdão de Deus em tua vida? Se você foi verdadeiramente perdoado, então é assim que você deve perdoar aquele que te ofendeu. Com o mesmo perdão que Cristo te deu, sem colocar restrições, condições, imposições. Não é para você dizer, ok, eu perdoo, está perdoado, agora fica aí, que eu fico aqui. Pode seguir a sua vida, está perdoado, mas eu não quero mais conversa com você. Será que é assim que Deus tem feito conosco? Será que é assim que Deus tem feito comigo e com você? Foi assim que Deus nos perdoou? É assim que Deus trata você? Pai, eu confesso a Ti os meus pecados, me perdoa, ok, está perdoado, agora longe de mim. É esse o perdão que você recebeu, meu amigo? Meu irmão em Cristo? É assim que Deus tem nos perdoado? Ou Ele tem nos amado? Tem apagado os nossos pecados, as nossas transgressões, tem nos abraçado, colocado no colo quando chegamos arrependidos diante dele. O texto é claro. Assim como Deus vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros. Sem restrições, sem ressalvas, sem ressentimentos. Como eu disse, perdão não é um sentimento, é uma atitude. O sentimento é a raiva, o rancor, o ódio, mas o perdão é uma atitude de deixar essas coisas longe de você, porque só vai fazer mal a você. E perdoar aquele que te ofendeu. O texto de Mateus 18, do 21 ao 35, é um dos mais ricos textos bíblicos que trata do perdão. É um dos textos onde podemos colher várias aplicações para nossas vidas. Podemos aprender muitas coisas sobre o perdão. A começar pela pergunta que Pedro faz a Jesus. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecara contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, Senhor. Pedro achava que estava arrasando. 7 vezes está bom? É o suficiente? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes
7. Em outro texto paralelo, ele diz: no dia. Será que nós temos perdoado aos nossos irmãos em Cristo? Será que temos seguido aquilo que o Senhor nos diz? Ou recebemos a primeira ofensa, na segunda já entronchamos a cara, na terceira a gente não quer nem ver. Em seguida, Jesus, dirigindo aos seus discípulos, ele conta a parábola do credor incompassivo. Nela encontramos a história de um homem que havia recebido perdão de uma dívida impagável. Não tinha como ele pagar aquilo. E ele foi perdoado pelo seu Senhor. Tão logo saiu, encontrou o seu conservo, que também lhe devia. Este lhe suplicou um tempo a mais para pagar a dívida, e ele mandou lançá-lo na cadeia. Aquele homem que foi perdoado de uma dívida impagável, de uma forma grandiosa, que jamais ele poderia pagar a sua dívida, ele não foi capaz de perdoar uma quantia irrisória se comparado ao tamanho da sua dívida daquele que o devia. Jesus, ele conta esta parábola a fim de nos mostrar como fomos imensuravelmente perdoados pelo Pai. E assim como Ele nos concedeu o perdão, nós também devemos perdoar uns aos outros. Não pode ser de outra maneira. No versículo 32 a 35 de Mateus 18 diz: então o Senhor, chamando-lhe, lhe disse: servo mau, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não deverias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Está escrito. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. O mínimo que Deus espera daqueles que são santos, que foram revestidos da nova natureza, é que eles também sejam capazes de perdoar uns aos outros, assim como nós fomos perdoados. Ao escrever aos Efésios, Paulo também diz, capítulo 4, versículo 30 e 32. E não entristeceis o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, toda vez que encontramos uma ordem para perdoarmos uns aos outros e amar uns aos outros, ele coloca o parâmetro, é o amor e o perdão de Cristo. Este é o parâmetro, este é o perdão com o que devemos perdoar. Não é o perdão que o mundo nos dá. Vai e segue que eu não quero te ver mais.
Se você é uma nova criatura, assim como Cristo vos perdoou, também vós deveis perdoar uns aos outros. O perdão que recebemos de Cristo devemos dar aos nossos irmãos, aqueles que nos ofendem. Sabe por quê, irmãos? Quando não fazemos isso, o texto é claro, ele diz que não entristeçais o Espírito de Deus. Não esteja amargura no seu coração, não esteja cólera, malícia, mas antes perdoem uns aos outros. É claro, é aqui, é isso que o texto está dizendo. Não há como ser mais claro para você. Ou você obedece o que a palavra de Deus te diz, ou você fecha ela e diz, eu não quero perdoar o meu irmão. Isso não é para mim. É um imperativo, é uma ordem. E ele mostra como e o porquê devemos fazer isso. Ainda temos aqui alguns outros textos, eu só quero ler. Nosso tempo já está se avançando. Marcos 11, 25 e 26. Jesus diz, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Presta atenção. Se quando você estiver orando, e você lembra que tem alguma coisa contra alguém, Jesus diz, perdoai. Para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Você consegue compreender isso? A minha oração, ela não vai chegar até Deus se eu não perdoar o meu irmão ou aquele que me ofendeu com o perdão que eu recebi de Cristo. Ele vai mais além, não é que o Pai apenas não vai escutar o teu pedido de perdão. Ele também não vai te perdoar, enquanto você não perdoar o seu irmão. Mateus 9, 12, a oração que Jesus ensina aos discípulos. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Sabe, irmãos, muitas vezes queremos recitar estas palavras em nossas orações, recitar a oração do Pai Nosso, e não enxergamos a grandeza das verdades que ali existem. Porque oramos a Deus com essas palavras, e se oramos a Deus com essas palavras, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado. Se você não perdoa com o perdão que Cristo te dá, se o teu perdão é daquele, vai que eu não quero saber de ti, sabe o que é que você está pedindo a Deus? Me perdoa do mesmo jeito. Faz do mesmo jeito que eu estou fazendo com o meu irmão, com o meu semelhante, com aquele que me ofendeu. Faz comigo, Senhor, da mesma maneira. É isso que o texto diz. Que Deus vai te perdoar assim como você tem perdoado aos teus irmãos. Perdão é uma atitude, é uma escolha, é uma ordem e existe uma métrica, existe um parâmetro. O perdão com que Cristo nos perdoou. Eu espero que todos vocês tenham entendido estas palavras e que saibam perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Porque esta é uma característica na vida daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Ó Deus, obrigado
pela tua palavra esta noite. Obrigado, Senhor, pelo teu mandamento, que nós possamos cumpri-lo, Senhor. E o perdão que nós damos aos nossos irmãos seja aquele que o Senhor nos deu, cheio de graça, amor e misericórdia. Que assim perdoemos uns aos outros. Faça conosco, Senhor, assim como nós temos feito com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém.